Boa tarde, galera. Vamos dar prosseguimento então ao nosso curso de História para o PISM 1. Bom, galera, primeiramente, enquanto carrega, eu vinha fazendo uma aula por semana para vocês e aí me disseram que na verdade são 2 aulas, né? Então, a partir dessa semana, eu vou estar fazendo 2 aulas por semana. A gente vai fazer da seguinte forma: na primeira aula, eu vou apresentar o conteúdo e na segunda aula, eu vou resolver algumas questões que estão aparecendo nos últimos anos no PISM sobre o conteúdo que a gente está trabalhando, né? Então, nessa primeira aula, eu também vou apresentar o conteúdo, vou apresentar provas sobre o conteúdo de Antiguidade Clássica. Então, eu também vou editar menos o vídeo, galera, porque eu não tenho muita habilidade com isso, vocês devem ter percebido. E aí eu demorava muito tempo fazendo isso e eu já tenho que, né, essas aulas eu tenho que estudar para fazer elas, né, galera? Então vamos lá. A Idade Média, o próprio nome do conceito, ele já é uma forma já de falar mal, né, da Idade Média, porque a Antiguidade e a Modernidade foram grandes momentos do Ocidente, enquanto a Idade Média é uma fase média, né, ou medíocre, né? Medíocre é a qualidade daquele que é médio. Então a gente também ouve a Idade das Trevas, né, que foi uma época, foi o nome que foi dado num segundo momento, durante o século XIX, para descrever esse período em que a religião dominava mais o que as pessoas pensavam sobre o mundo do que o racionalismo, né? A razão, o racionalismo, né? Que é o método de descobrir as coisas através da razão. A gente lembra, ele iniciou ali na Grécia e depois ele é retomado durante a Renascença. O período da Idade Média, a gente realmente faltou outro nome melhor, né, galera? Eu falei aqui que o nome vem de um preconceito, mas a gente não tem outro nome mesmo para dar. Ou, né, a época medieval, que continua com o termo médio. Enfim, começa pela Alta Idade Média. Então, assim, esse termo alta e baixa Idade Média, imagina um rio. Ele começa na parte alta e ele vai descendo, né? A parte baixa já é bem no finalzinho do rio. Então, a Alta Idade Média vai ser esses primeiros 500 anos ali, 473 anos depois de Cristo, é a data de tomada da deposição do último imperador romano pelos bárbaros, né, que os romanos chamavam os bárbaros. A gente aprendeu na aula a sempre relativizar, né, porque o bárbaro é sempre o estranho a partir do meu ponto de vista, porque do ponto de vista dele eu sou bárbaro. Hoje a gente vai trabalhar só a Alta Idade Média, tá bom, galera? Esse ano 1000 aqui é mais ou menos quando se inicia um novo crescimento populacional e econômico, e aí a gente vai estar iniciando nessa segunda fase da Idade Média. Então, vou começar com vocês por essa primeira fase, que vai da crise do Império Romano até mais ou menos quando os reinos medievais, europeus, cristãos, latinos, eles mais ou menos se afirmam. Então, voltando para aquele tema da invasão bárbara do Império Romano. Vocês lembram desse mapa aqui? Eu esqueci de falar com vocês na última aula, galera, mas isso é uma parte importante da história de Roma. Já bem avançado nos últimos anos de Roma, o Império Romano, que é essa parte desse marronzinho clarinho e desse marronzinho um pouco mais escuro, ele é dividido em dois. Esse marronzinho escuro, ele vai ser o Império Romano do Oriente, e o outro, que vai continuar com a base em Roma, vai ser o Império Romano do Ocidente.
Esse aqui tá um quadro em espanhol, por isso que aqui tá com 2,6, tá bom, galera? A capital do Império Romano do Oriente vai ser em Constantinopla. Atualmente, esse aqui é o território que pega a Turquia, a Grécia, mas naquela época não era Turquia, não era Grécia, era Império Romano do Oriente. Depois que o Império Romano do Ocidente cai, o Império Romano do Oriente vai passar a se chamar de Bizâncio, né? O Império Bizantino. Bom, quais foram as consequências da invasão, dessas invasões bárbaras, né? Desses outros povos do Império Romano? Primeiramente, a desorganização de toda aquela formação social que existia sob o Império Romano. Então, era uma organização baseada no trabalho escravo, as pessoas viviam, principalmente os plebeus, né, que são os proletários, a galera mais pobre, que era livre, mas que era pobre, morava na cidade. E com a crise, com essa desorganização, as pessoas vão ter que sair da cidade, né? Porque, se vocês se lembram da última aula, esses proletários que eram expropriados, né? O que é o expropriado? É o sem propriedade. Eles eram sustentados pelo Estado a partir de uma política de distribuição de cereais, né? Esse cereal era o trigo, era a base da alimentação deles, né? Roma, Grécia, o Egito, enfim. Então as pessoas vão sair da cidade. Então vai haver uma diminuição da população urbana e um aumento da população do campo. Além disso, é um período de muitas guerras, então muita gente morre. E aí uma nova sociedade vai nascer a partir desse contato desses bárbaros, que são fundamentalmente germanos, que é a Germânia, a área onde atualmente é a Alemanha, a Áustria, que é mais ou menos aqui, era o que? Eram povos com diferentes nomes. Vocês veem aqui, tem os francos, os vândalos, os godos, os ostrogodos, os visigodos. Eles todos são germanos e eles têm uma unidade cultural entre eles. Mas eles ainda assim se dividem entre outros povos. É como se a gente pensasse... É um pouco difícil trazer esse exemplo aqui para o presente, mas a gente poderia imaginar que todos eles partilham de uma cultura comum, apesar de não participarem todos de uma mesma unidade política. Então, eles tinham reis diferentes, obedeciam a pessoas diferentes, mas tinham um mesmo código de conduta, um mesmo sistema de religião. Os hunos, talvez vocês já tenham ouvido falar em Átila, o Huno. Ele é um sujeito que vem das estepes, né, da Ásia Central. Estepe é um tipo de campo e era um povo, uma civilização nômade, e eles eram excelentes soldados, né, excelentes cavaleiros, e, e eles, quando eles chegam na Europa, eles vão empurrando essa galera toda para dentro de Roma, como os francos, aqui os saxões, os anglos, que são povos que vão vir formar a Inglaterra. Essa nova ordem que vai se instaurar com o fim do feudalismo com o fim do feudalismo, não, desculpa, galera, me distraí aqui. Essa nova ordem que vai se afirmar com o fim da Idade Média. Caramba, errei de novo, hein? Essa era que vai se afirmar com o fim do Império Romano vai se chamar de feudalismo. De onde vem esse nome? Vem de feudo, essencialmente, tá bom? Guarda esse nome que a gente já vai falar nele. Então, vai ser uma sociedade baseada em relações pessoais de obrigação. Então, uma relação entre vassalos e suzeranos. A gente já vai entrar nesse tema também. Mas a gente pode pensar que é diferente da nossa sociedade atual, que são relações impessoais de obrigação. Então,
A pessoa que me cobra o aluguel, ela só importa que eu pague o aluguel em dinheiro. Não importa quem eu seja, ela só quer que eu pague o aluguel. E para mim, só importa que a pessoa tenha uma casa para me alugar. Não tem nada a ver com as pessoas. Aqui na situação do feudalismo é completamente diferente. No feudo, os camponeses e os soldados devem lealdade ao senhor feudal. E ele não é qualquer pessoa, ele é exatamente o senhor feudal. Ele não é o senhor feudal porque ele tem dinheiro. Né? A gente já vai entrar nesse tema também, mas esse tema da divisão da sociedade em classes, enfim. Essa sociedade vai se caracterizar pela dominação dessa maioria de camponeses que produzem, né, produzem o básico dessa sociedade, para uma classe de guerreiros aristocratas, que são proprietários de terra. E como é que é como é que é o feudo? Como é que ele funciona? Ele é ele funciona autossuficiente, de uma forma autossuficiente. O que isso significa? Que para o seu funcionamento eles não precisam importar nada de fora. Eles produzem a sua comida, eles produzem alguns instrumentos de ferro, né? Por exemplo, as armaduras do soldado, ou a ferradura que vai no pé do cavalo, ou ferramentas para trabalhar a terra. São eles próprios que produzem. Eles também trabalham com a pedra, né? Assim, não são atividades que estão diretamente relacionadas à produção de comida, mas que são essenciais para esse mundo, né? Então, cada grupo social vai ter uma atividade diferente. E que a igreja, a gente já vai falar da igreja também, ela vai legitimar isso como uma vontade divina. Então, os nobres, eles fazem guerra e são proprietários da terra. Os camponeses trabalham o campo, ou trabalham, no geral, né? Eles podem trabalhar como eu disse, como ferreiros, como artesãos. E o clero, que são os religiosos, né? Essas figuras, os padres, os monges, os bispos, eles se preocupavam com as questões espirituais. A terra inteira pertencia ao rei. E o rei distribuía terra para os senhores feudais. Essa terra eram justamente os feudos. Né? A terra estava dividida em feudos e os feudos eram distribuídos. Os servos, que eram os trabalhadores, né, esses camponeses, eles estavam presos à terra e não podiam sair dela. Ao mesmo tempo, eles também não podiam ser expulsos. Então, mas a terra ainda não era propriedade deles. Como funcionava essa questão de vassalagem e suzerania? Há duas formas. Nobres menores deviam lealdade a nobres um pouco maiores até que chegasse ao rei. E os camponeses, os servos de uma terra, deviam lealdade ao senhor daquelas terras, que era o senhor feudal e, em última instância, o rei. A contrapartida, né? Então, o vassalo é aquele que deve lealdade, o suzerano é aquele que recebe lealdade. Em contrapartida, o suzerano deveria proteger os seus vassalos. É curioso isso, né, galera? Porque, como eu disse aqui, os camponeses, eles deviam, então, dias de trabalho para o senhor feudal, né, para o senhor das terras. Isso se dava da seguinte maneira. A terra era dividida em muitos lotes e alguns deles pertenciam ao senhor das terras e a outra metade pertencia aos camponeses. Quer dizer, uma parte dessas terras teria a produção voltada para o senhor feudal e outra parte seria para o consumo dos próprios camponeses. E se os camponeses, né, assim, eles poderiam pensar, eu trabalho, né, no sol, eu trabalho o ano inteiro, por que eu tenho que dar comida para o nobre? E aí o nobre, como ele é um guerreiro, ele iria demonstrar, né, qual é o fundamento dessa lógica, é a dominação na força mesmo. Então ele iria matar os camponeses, né, iria reprimi-los. O clero, né, são os religiosos, já falei, da Igreja Católica,
eles tinham um papel muito importante em legitimar essa ordem. Então é uma ordem divina. O rei ele foi escolhido por Deus, assim como o nobre nasceu nobre porque Deus quis, e os camponeses nasceram camponeses porque Deus também quis. Cada um é importante, mas cada um tem o seu lugar. Como funcionava então o trabalho, né? Como eu já repeti 1000 vezes, os feudos eram autossuficientes economicamente, eram compostos majoritariamente por camponeses, e o tempo que esses camponeses deviam para o senhor feudal, ele variava conforme o lugar e conforme a época. Por exemplo, um solo mais produtivo, ele tem uma produção maior, o que vai implicar numa divisão diferente, né, dos produtos do trabalho. No século IX foi trazido do Egito essa técnica, né, do plantio trianual. Deixa eu explicar primeiro como é que era a técnica anterior. As terras eram divididas em duas, e em um ano você cultivava trigo, no ano seguinte você deixava ela descansando. No plantio trianual, você dividia em três e plantava trigo no primeiro ano, e no segundo ano você plantava leguminosas. As leguminosas, elas têm uma característica que elas recuperam o nitrogênio presente no solo. Então, calcula aqui comigo, né, galera? Se antes você cultivava só metade da terra por ano, agora você cultiva 2/3. Então, você aumenta em 50% a produção por isso só, não é, galera? Além disso, nessa área aqui que ela fica em pousio, né? O que significa isso? Ela fica descansando. Os animais são confinados lá durante a noite, e aí eles cagam e mijam e pisoteiam, e aquilo ali vai adicionando mais fertilidade ao solo. Só que esse sistema ele não funcionava em regiões muito ao norte, porque fica muito frio, e nem muito próximas do mar Mediterrâneo, porque o clima ele é muito seco e o solo não é tão profundo. Ó, galera, assim, eu não sei se é necessário dizer, mas vocês estão vendo aqui, né, que em todo ano está sendo produzido trigo, só muda a parcela em que ele é produzido, assim como todo ano é produzido aqui, né, que eu disse que eram leguminosas, mas também poderiam ser cereais menos exigentes, como aqui no caso ele está dizendo a aveia. Vocês me perdoem também, aqui eu escrevi cevada como leguminosa, mas a cevada ela é um cereal também menos exigente, né? Inclusive o cereal que é usado para fazer cerveja. A entrada desse sistema, que entra as leguminosas, né? Então, o feijão, ele é uma leguminosa, só que o feijão, ele é nativo das Américas, tá bom, galera? Só que vocês devem já ter ouvido falar que o feijão, ele tem muito ferro, assim como ervilha, lentilha. Então, isso significou um aumento na expectativa de vida das mulheres, porque com o ciclo menstrual e com a gravidez, elas perdiam muito sangue. Então, com isso, era muito frequente a anemia entre as mulheres. E agora, com uma alimentação mais rica em ferro, diminuía um pouco essa deficiência. Então, entrando agora na Igreja Católica, vocês lembram? Ela foi criada no final do Império Romano, já em franca decadência do Império Romano, né? E ela cresceu conforme os nobres da Idade Média, né? Já falando aqui assim, caiu o Império Romano, que sustentava a Igreja. Aí a Igreja continua lá. Só que agora ela vai depender desses nobres da terra, que vão doar terras e riquezas, né? Para auxiliar a Igreja, e assim eles vão conseguir um lugar no paraíso, né? Então a Igreja ela também era detentora de feudos, e eles também eram agentes políticos. Um pouquinho mais adiante eu vou falar de como aquelas terras ali que estão no Vaticano, né, no atual Vaticano, que é a cidade da Igreja Católica, como que elas foram adquiridas. Como eu já expliquei,
elas cumpriam um papel importante em justificar a dominação sobre os pobres, né? Isso é um papel essencial, porque como é que você explica para o pobre que ele tem que ser pobre e o outro, né, que justamente eram os nobres que estavam explicando isso, já que os muito embora esses membros do clero pudessem ser de qualquer classe, quanto mais rico você fosse, melhor posicionado você estava. Você poderia ser um bispo ou um próprio papa, né? Enquanto se você é pobre, você seria um monge, um padre baixo. Enfim, eles justificavam para os pobres por que eles eram pobres. Era simplesmente a vontade de Deus. E não cabe a você questionar a vontade de Deus, cabe você obedecer. Eles também foram importantes num cenário curioso, né? Que galera, um cenário curioso, né? Porque a gente tem esse preconceito da Idade Média sendo a Idade das Trevas, justamente por causa da dominação da Igreja, e sendo que haviam esses mosteiros, como é esse aqui, o da imagem, em que eles se preocupavam justamente com copiar livros importantes. Então, esses membros do clero eram pessoas que sabiam ler, o que era uma coisa rara, e são eles que vão manter preservadas muitas obras da antiguidade que vão chegar até nós hoje, né? Assim, que a gente ainda tem contato com elas porque chegaram, por exemplo, textos de Platão que o São Tomás de Aquino e como é que é o nome do outro? O São Tomás de Aquino e o Santo Agostinho, eles usavam muito. Ele vai chegar para a gente através dessa, né, dessas cópias feitas por esses monges, e também vão chegar para a gente porque os árabes se interessaram muito pela filosofia grega antiga. Mas isso a gente vai falar numa aula mais adiante, especialmente sobre o mundo árabe, sobre o mundo muçulmano, né? O Império Carolíngio é o reino, né, o império criado a partir daqueles francos, né? Então, olha só, galera, fica a dica, né? O nome francos é quase França, né, galera? E eles vão ficar mais ou menos onde fica mesmo o mapa da França. Atualmente a Saxônia, né? Aqui, vamos primeiro. Eles começam com essa área aqui verde mais escura e conforme vai ficando mais claro, foi de conquista mais recente. Essas últimas áreas aqui que eles vão dominar, elas já são atual Alemanha, né? Saxônia, Bavária. A França, ela pega mais ou menos isso aqui, né? Essa linha aqui é dos Alpes suíços, né? Que são aquela cadeia de montanhas. Aqui tem uma outra cadeia de montanhas que separa da Espanha. Enfim, os francos, então, vão formar esse império, que é carolíngio, que vem do nome dos maiores imperadores deles, que é o Carlos Magno. Ele nasce a partir dessa invasão franca daquele reino, daquela província romana chamada Gália. E os seus líderes, que são pagãos, eles são germanos, eles vão ganhar apoio da elite local ao se converterem ao cristianismo. E aí eles vão se relacionar com essa elite local, eles vão se casar e eles vão se aliar e vão se fundir e vão criar essa nova dominação que vai ter instituições tanto romanas quanto germânicas, né? Que, na verdade, as instituições não vão ser germânicas e nem romanas, elas vão ser feudais, que vai ser justamente a fusão desses dois. Como eu disse, né, eles tinham essa característica, né, do feudalismo, que é o estabelecimento das relações de obrigação e reciprocidade, através da distribuição de terras aos líderes guerreiros. O nome dessa relação era o comitatus dos líderes germânicos. Vocês não precisam decorar isso, mas vocês têm que saber de onde vem. E como o Império Carolíngio, olha só, galera, entre 481 e aqui o fim da expansão dele, 814, pô, em quase um pouquinho mais que 300 anos, eles conquistaram uma área enorme, né? Então eles vão conseguir ordenar um pouco esse território,
e reestabelecer um pouco do comércio nesse território. Vamos ver. A crise... Desculpa, galera, achei que fosse outro slide próximo. A crise do Império Carolíngio ela se dá através das guerras entre os herdeiros do trono de Carlos Magno, que acabam dividindo o reino em frações muito pequenas, que então são absorvidas por outros reinos maiores. E trouxe aqui para vocês uma imagem de uma capela feita nessa época do Carlos Magno. Olha só, ela tem os arcos aqui, esse elemento bastante romano, né? E ela já é muito bonita, né, galera? Isso significa que houve um desenvolvimento cultural, houve um desenvolvimento científico, porque a arquitetura ela também é uma ciência, e isso fala muito de uma época. Agora vamos falar da Inglaterra, né? As ilhas que hoje a gente chama de Grã-Bretanha, né? Que são a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda, País de Gales, enfim. Como ocorre? Ela, no final do Império Romano, bem no finalzinho, elas são conquistadas pelos romanos, e conforme o Império Romano vai colapsando, essa tribo de germanos, né, chamada os saxões, eles invadem essas ilhas britânicas, eles vão lutar não só contra o que sobrou dos romanos, como também contra os celtas que viviam na Inglaterra. Na região que hoje a gente chama de Inglaterra, né, que justamente não só os saxões vieram, como também vieram os anglos. E é daí que vai vir Inglaterra, né? Justamente desse, que aí também é uma outra forma da gente se referir a eles, são os anglo-saxões. Então, vai ocorrer um movimento muito parecido com o que ocorreu na Frânquia, né? na atual França, aquele território que a gente chama hoje de França, né? Eles vão se fundir com os grupos locais. Eu botei aqui grupos anglos, mas não, viu, galera? Os anglos, eles são outro grupo que também migra para essas ilhas. Eles vão se converter ao cristianismo, vão se fundir, né, com esses grupos locais dessa província romana e vão estabelecer aquelas organizações sociais, etc. E vão construir vários reinos. Não vai ter um reino só, a Inglaterra, vai ter a Mércia, vai ter o Essex, vai ter a Nortúmbria, vão ter muitos reinos até ser unificado e virar Inglaterra. Isso daí é muita água ainda que vai rolar. Esse capacete aqui eu encontrei é ótimo, né? Ele foi encontrado numa tumba, ele teria pertencido a um rei, e ele, é claro, é uma reconstrução, né? A versão original, ela tá bem enferrujada. Mas também é bem bonito, né? Eu acho, e desenvolvimento cultural. Cultura né? Cultura geral agora, né, galera? Tá muito em moda os vikings, né? Tem inclusive uma série no Netflix que é Vikings, inclusive, que eu gostei bastante. Tem o filme Thor, que eu não gosto muito, porque eu não gosto de super-herói. Mas eles ficaram bem conhecidos ultimamente, né? Aquela galera que eles eram nórdicos, né? Eles eram da região onde fica atualmente a Suécia, a Noruega, Dinamarca. E eles vêm sido retratados como piratas, saqueadores, grandes guerreiros, isso é verdade, mas eles também desenvolveram muito comércio e a ocupação pacífica do território. Estabeleceram colônias de povoação, né? Além de entrepostos comerciais. Eles desenvolveram esse modelo de barco que vocês estão vendo aqui na foto, que se chama o Drakkar, que significa um dragão, porque ele tinha aqui na frente ele tinha um entalhe com a cabeça de um dragão, né? Um entalhe de madeira com cabeça de dragão. E ele era muito bom para fazer essas incursões militares, porque ele tinha um casco raso que permitia ele navegar os rios. Assim como esse casco raso também era o que garantia, enfim, eles possuíam
eles desenvolveram esse navio, apesar dele ter esse casco raso e entrar nos rios e navegar em profundidades menores, eles também conseguiam navegar em mar aberto. Então, os vikings, né, se estabeleceram na Islândia, na Groenlândia, e eles chegaram até a América do Norte, onde hoje é o Canadá, o que não deu muito certo, né? Eles não se desenvolveram, não prosperaram lá, mas eles chegaram até lá. Isso é um dado real, é um dado arqueológico. O fim da era viking se dá com a cristianização desses. Aqui, né? O mapa aqui é a Noruega, Suécia, Escandinávia, de onde eles vêm. Então, o fim dessa era se dá com a cristianização, como eu disse, eles eram pagãos, essa crença em Thor, em Odin, é uma crença pagã, que significa todo mundo que não é cristão, muçulmano ou judeu, né? Assim, é engraçado isso, mas eles eram, de fato, não eram. Então, eles vão se cristianizar, vão formar reinos. Aqui, ó, o verde era onde eles costumavam saquear, né? Mas sem assentamentos. Essas áreas aqui vocês vão ver conforme eles foram ocupando. Ocuparam essa área aqui na Inglaterra, ocuparam essa área aqui que vai se chamar Normandia, na França, ocuparam também os antecessores do que veio a se formar os russos e os ucranianos, que é uma fusão também com os mongóis, que é um povo que vem do centro aqui da Ásia. Eles têm umas características próximas dos hunos, mas são povos diferentes. Eles vão se instalar também aqui. Olha só como é que eles vão longe, né, galera? Aqui a Groenlândia, a Islândia, a Vinlândia, na América do Norte. E com esse estabelecimento aqui, eles vão se fundindo com os nobres locais e eles vão ajudando a defender esses locais contra os ataques dos vikings, dos outros vikings, né? Porque não era um povo só unido, né? Eles tinham características culturais, sociais muito parecidos, mas eles não tinham uma unidade política. Assim, eles não eram um país ou um reino. Mas isso vai ser uma consequência também, ali, uma consequência ou uma causa do fim da Era Viking. Vai ser o estabelecimento desses reinos cristãos. Esse caso aqui do estabelecimento do Rolo, no norte da França, ele vai servir como um defensor aqui contra os vikings, né? E aí vai ficar cada vez mais difícil os vikings fazerem seus ataques, porque os caras já conhecem, né? Como é que funciona o esquema. Assim, quando deixa de ser novidade, é um pouco mais fácil resistir, né? Apesar de que demorou um tempo aqui, né? Vocês estão vendo aqui, pô, demorou 3 séculos, né? 300 anos para você entender como é que funcionavam os ataques, mas tudo bem, as coisas funcionavam assim mesmo. A gente também vai ter nessa época, né, bastante importante para a gente, que é descendente dos territórios dominados por Portugal. Aqui, eu vou voltar no outro mapa para vocês verem, a gente vai entrar nessa área aqui, assim, onde fica Espanha e Portugal atualmente. Ali no 7º século depois de Cristo, os muçulmanos, né, que pregam o Islã, eles vão vir aqui a partir do norte da África, a partir de uma campanha que vem lá da Arábia Saudita. Eles vão conquistar muitos territórios em pouco tempo. Foi impressionante, muito rápido. Eles chegaram aqui e expulsaram os visigodos que tinham se instalado aqui. Era a Hispânia, nessa região era a Hispânia do Império Romano. E eles vão expulsar os visigodos até essa região aqui ao norte, que é um conjunto de montanhas chamados Pirineus, que tanto não interessavam muito aos árabes, aos muçulmanos, quanto eram mais fáceis de serem defendidas. Então ali vão se instalar eu falei, é a região da Astúrias, né? E ali vão se instalar esses povos que depois vão vir a formar
Portugal aqui, que é aquela trepinha aqui, né? E a Espanha, que vai ser formado bem depois aqui, o término dessa guerra aqui vai se dar no ano em que a Europa vai descobrir a América, né? Então, essa ocupação muçulmana ela vai se caracterizar por um desenvolvimento científico e artístico muito importante. Essa região, né, todo mundo vai querer, né, eles vão falar, né, que daquele mundo islâmico, todo mundo queria ir para a Espanha, né, porque eles desenvolveram lá, por exemplo, palácios muito importantes em termos arquitetônicos, que eu acho que eu deixei um slide aqui para a gente ver. Ou não? Ou será que vai ser para a próxima aula do mundo islâmico? Essa e outras notícias. Enfim, eles vão legar para a língua portuguesa e espanhola muitas palavras também, né? Além de muitas técnicas. Então, uma breve curiosidade: aquele tipo de telhado que a gente faz até hoje, que é o telhado com uma tesoura, né? Ele foi inventado pelos árabes, justamente porque eles tinham pouca madeira para usar. E aquele telhado permite com que você economize madeira. Eu vou falar isso melhor na aula sobre os árabes. Mas, enfim, algumas palavras de origem árabe. Alferes, que é um cargo público. Tiradentes, né? Ele vai ser alferes. Fulano é uma palavra que tem origem árabe. Arroz, azulejo, açúcar, almoxarifado. Geralmente essas palavras que começam com al, elas são de origem árabe. Não é o caso do alfabeto. Mas é o caso, por exemplo, de almofada, ou alferes. Aladim. Al significa o em árabe. Então, Alcorão significa o livro. Al-Ladin significa o ladrão. Almoxarifado, eu não sei o que significa. Aqui, eles têm interesse em continuar se expandindo em relação aqui à França. Só que eles vão ser barrados pelos francos aqui. E isso vai ser, né, uma missão ali dos francos nessa luta contra os árabes, né? E aí a gente já vai começar a ver como é que... Enfim, na próxima aula a gente fala dos islâmicos. Então acabou a aula, galera. Achei que tivesse outro slide aqui pra gente, mas então por isso é só. E é isso, gente. Tomara que a gente possa se encontrar logo para fazer a aula de tirar dúvidas e para a gente poder se conhecer. Tá bom, galera? Tchau, tchau. Até semana que vem ou até a próxima aula que eu também vou gravar agora.